entender como faz para usar o tempo verbal, como você identificar e como você usar o tempo verbal no modo subjuntivo. No caso do presente do subjuntivo, ele situa um fato no intervalo de tempo simultâneo ou posterior ao presente. Por exemplo, espero que ela estude para a prova amanhã. O tempo aqui é simultâneo, nesse caso dessa oração. A pessoa está falando agora no presente, uma coisa que ela quer que aconteça amanhã. Outro exemplo, é importante que vocês façam exercício antes da aula. A pessoa está falando agora de uma coisa que precisa ser feito posteriormente. Pretérito do subjuntivo. Para você entender como usar o tempo no pretérito do subjuntivo, precisa entender que o pretérito acontece antes do momento em que se fala. Isso a gente já viu ali nos slides anteriores. No modo subjuntivo, ele também tem três formas, que é o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Tem uns detalhes que o modo subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele tem um valor de passado, de futuro e de presente. Vamos ver os exemplos. Se você vai usar o imperfeito do subjuntivo num tempo para indicar, para dar um valor de passado, você diz assim: se eu soubesse, teria ajudado ontem. Isso aqui, olha só, aconteceu alguma coisa e a pessoa está dando aquele valor. Poxa, se eu soubesse disso. É um valor de passado. Como funciona o imperfeito do subjuntivo no caso de futuro? Caso ela comprasse, eu ficaria contente. Caso ela comprasse aquele presente, eu ficaria contente. Caso ela comprasse aquela roupa. Então, aqui, assim, ó, se isso tivesse acontecido, eu ficaria feliz. E no tempo, valor de presente. É como se ela soubesse, você pode usar assim, é como se ela soubesse a resposta antes de ouvir a pergunta. O pretérito perfeito do subjuntivo, para você usar, você usa para exprimir um fato passado, supostamente concluído, e um fato futuro terminado em relação ao tal do fato futuro. Vamos ver um exemplo de um fato passado. Espero que ela tenha terminado o projeto a tempo. Você precisa lembrar que o subjuntivo é uma possibilidade de acontecer, é uma forma irreal das coisas serem manifestadas. Então, quando você vai se referir à esperança, a possibilidades, você vai usar o modo subjuntivo. Então, aqui você tem um fato passado, pretérito perfeito do subjuntivo. Espero que ela tenha terminado o projeto a tempo. No caso, um fato futuro, pretérito perfeito do subjuntivo. Tomara que ela tenha resolvido o problema até a reunião de amanhã. E aí, nesse caso, você consegue perceber que você usa o pretérito perfeito do subjuntivo para indicar um fato passado, supostamente concluído, talvez tenha terminado, e para você usa o pretérito perfeito do subjuntivo num fato futuro, sabe? Eu gostaria que quando eu chegasse lá, ela tenha resolvido tal problema que vai ser abordado na reunião de amanhã. Então, você vê que dessa maneira você usa o pretérito perfeito aqui do subjuntivo. O pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação posterior a uma ação irreal do passado. No modo indicativo, ele indica uma ação que de fato aconteceu. Primeiro aconteceu uma coisa e depois aconteceu outra coisa, mas tudo isso no passado. Aqui no subjuntivo, se trata de uma ação irreal. Por exemplo, uma ação anterior. Esperava que ele tivesse terminado a tarefa antes da minha chegada. Então, ela queria, primeiro, que ele tivesse terminado a tarefa antes da pessoa chegar. Ação irreal no passado, no pretérito, indicando uma irrealidade. Se ele tivesse estudado mais, teria passado no exame. Só conseguiria passar se tivesse estudado mais. Então, você vê, teria que ter estudado no passado para conseguir passar. Você precisa entender também como usar o tempo verbal no futuro do subjuntivo. Em primeiro lugar, precisa lembrar que ele apresenta duas formas. A forma simples, que é com um verbo só, e a forma composta, que é com dois verbos. E lembrar que quando ela é usada na forma simples, ela marca a eventualidade no futuro. E aqui, o futuro do subjuntivo é empregado em orações adverbiais, condicionais, conformativas e temporais, em que a oração principal vem enunciada no futuro ou no presente. Vamos ver um exemplo. No condicional, se eu ganhar na loteria, é possível que eu ajude instituições de caridade. Você vê assim que existe aqui uma condição. Aqui é um caso de condicional. Só vou ajudar nas instituições se ganhar na loteria. Tem aqui a oração conformativa,
que eles certamente ficarão felizes se vocês aceitarem o convite para a festa. Então, observa que para eles ficarem felizes, precisa aceitar. Então, precisa concordar em receber o convite da festa, em aceitar o convite da festa. E também você consegue usar o futuro do subjuntivo em advérbios temporais, em orações adverbiais temporais, que quando a reforma terminar, é provável que todos celebrem a inauguração do novo espaço. Ou seja, só vai haver inauguração quando a reforma terminar. Então, esse quando aqui é um advérbio de tempo. Essa é uma das formas de você usar o tempo verbal no futuro do subjuntivo. Também você pode usar o tempo verbal do futuro do subjuntivo em orações adjetivas, onde a oração principal está enunciada no futuro ou no presente. Vamos aos exemplos. Uma oração adjetiva, a oração principal no futuro. Os projetos que realizarem contribuições significativas serão destacados na próxima reunião. Então, essa é uma das formas de você usar uma oração adjetiva aqui no futuro do subjuntivo. E quando a oração principal está no presente, as ideias que surgirem durante o brainstorming serão consideradas para a implementação imediata. Quando ela vai surgir? No tempo presente. Quer dizer, nós estamos numa reunião e as ideias que surgirem nessa reunião, no futuro, serão consideradas uma implementação imediata. Você vê, existe aqui uma ideia de possibilidade. Vamos lá. O futuro do subjuntivo composto indica um fato futuro como terminado em relação a outro fato futuro. Por exemplo, aí você está conversando lá, tá, quando você chegar, eu tiver terminado, vou fazer isso quando você chegar, eu tiver terminado de preparar o relatório. Ou até a próxima semana, eles já tiveram concluído, já houveram concluídas as negociações. Então, essa é a forma de você usar o tempo verbal no futuro do subjuntivo para indicar um futuro como terminado em relação a outro.